Você já ouviu falar do quadro do menino que chora? Aquele que dizem que quem tem em casa atrai uma maldição? Parece coisa de filme de terror, né? Mas imagine famílias inteiras relatando desgraças, incêndios misteriosos e até mortes. E a única coisa intacta no meio das cinzas era sempre o rosto triste desse garoto chorando em uma moldura. Coincidência? Ou será que existe algo muito mais sombrio por trás dessa pintura? Hoje você vai conhecer a história real que chocou o mundo e fez muita gente sair correndo para queimar seus quadros na tentativa de se livrar dessa suposta maldição. Prepara o coração, porque a gente vai desvendar esse mistério agora mesmo. Tudo começou lá pelos anos 80, no Reino Unido. Um quadro simples vendido aos milhares em lojas e feiras populares começou a chamar a atenção. Era a imagem de um menino, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pintado com traços super realistas e um olhar que parecia carregar toda a tristeza do mundo. Virou uma febre, sério. Quase toda casa tinha um. Era um item de decoração super popular. Mas, de repente, algo muito estranho começou a acontecer. Famílias por toda parte começaram a relatar incêndios misteriosos em suas casas. E o mais bizarro de tudo, em vários desses casos, quando os bombeiros chegavam e o fogo era controlado, o único objeto que permanecia intacto, intocável pelas chamas no meio das cinzas, era justamente o quadro do menino que chora. Coincidência demais, não acham? Ou será que esse retrato escondia algo muito mais sinistro do que a gente imaginava? A história só estava começando a ficar macabra. A coisa explodiu em 1985, quando o jornal britânico The Sun jogou uma bomba. A maldição do quadro do menino que chora. Essa manchete causou um pânico geral. A reportagem contava a história de uma família que tinha perdido tudo em um incêndio terrível, exceto, adivinhe? O quadro. E o mais chocante é que, depois disso, dezenas de pessoas começaram a mandar cartas para o jornal, relatando tragédias semelhantes. Casas queimadas, acidentes inexplicáveis, doenças graves, e sempre, com o mesmo detalhe em comum: a presença do menino que chora. Foi aí que a histeria coletiva tomou conta. Muitos acreditavam de verdade que o quadro carregava uma presença maligna, um espírito que não descansava. Outros diziam que o menino retratado era um órfão amaldiçoado, incapaz de encontrar paz, e que sua tristeza ficava aprisionada ali. A imaginação das pessoas ia longe, e o medo se espalhava como fogo. Mas, afinal, quem era esse menino? E quem o pintou? Ninguém sabia ao certo a verdadeira identidade do garoto da pintura. Mas, com o medo se espalhando, surgiram lendas e versões assustadoras. Uma das mais famosas contava que o artista era um homem chamado Bruno Amadio, também conhecido como Giovanni Bragolin. A lenda diz que ele teria retratado um menino que sobreviveu a um incêndio terrível que tirou a vida dos seus pais. O garoto, traumatizado, chorava sem parar por dias. E dizem, quem se aproximava dele acabava sofrendo acidentes inexplicáveis. A história ficava ainda mais sombria. Bragolin teria adotado o garoto, mas pouco tempo depois, seu próprio estúdio pegou fogo, destruindo tudo, menos, claro, a pintura do menino. Depois disso, o garoto desapareceu misteriosamente e nunca mais foi visto. E a lenda diz que o espírito dele ficou preso nas cópias da pintura, esperando para assombrar quem as tivesse. Nos anos 80, com a matéria do jornal circulando, essa histeria virou uma epidemia global. Muita gente saiu para queimar os quadros nas ruas, como se fossem rituais de exorcismo em praça pública. Alguns bombeiros chegaram a se recusar a entrar em casas que tinham o quadro pendurado, com medo de serem os próximos a sofrer a maldição. Outros afirmavam ouvir choros durante a noite, vindo do cômodo onde o quadro estava exposto. E quando alguém tentava se livrar dele, o quadro voltava misteriosamente para a casa. A cada nova história, a lenda se fortalecia e o menino que chora virou um verdadeiro símbolo do medo moderno. Uma mistura assustadora de superstição e tragédia.
Anos depois, pesquisadores e investigadores tentaram encontrar uma explicação racional para todo esse fenômeno. Alguns disseram que o quadro sobrevivia aos incêndios porque era impresso em um papel especial, resistente ao calor e com uma fina camada protetora. Outros acreditam que tudo não passou de uma série de coincidências, combinadas com uma histeria coletiva gigante. Mas mesmo assim, o mistério permanece no ar. Até hoje, muitas pessoas sentem um calafrio na espinha só de olhar para uma reprodução desse quadro. E há quem jure que as cópias ainda estão por aí, escondidas em sótãos empoeirados e brechós esquecidos, esperando para serem descobertas novamente. Quem sabe onde elas estão agora, né? E você me diz, teria coragem de pendurar o quadro do menino que chora na parede da sua casa? Será que é só arte? Ou será que é algo que carrega uma energia que a gente não consegue explicar? Talvez algumas histórias não sejam apenas lendas. Talvez algumas pinturas chorem. Por um motivo que a gente nunca vai entender completamente. Se você curte esse tipo de mistério e quer continuar explorando as histórias mais sombrias e intrigantes dos anos 80 e 90, então faça o seguinte. Se inscreva agora no canal Arquivos 80 e 90, deixe o seu like aqui nesse vídeo e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma lenda urbana, mistério ou caso real assustador que a gente trouxer. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai desvendar mais um segredo. Mas até lá, olhe bem para o quadro na sua parede e veja se ele está chorando. Obrigado por assistir e até a próxima.